Retornamos com Conexão Saúde e participa do programa de hoje a Irley Wiesel, que é psicoterapeuta. Irley, no bloco passado, tu falava sobre as nossas inferioridades. Que ligação elas têm com a terapia reencarnacionista? Elas são a base de todo o nosso trabalho, porque as nossas inferioridades sinalizam o que eu vim mudar, o que eu vim curar. Então prestem todos atenção. Exemplo, se alguém de vocês que está nos assistindo tem uma raiva muito intensa, e aí normalmente quando a gente tem raiva do marido, da filha, do colega de trabalho, de alguém. Se a gente tira essa palavra, tenho raiva de, fica eu tenho raiva. Então a raiva é minha. E a raiva, ela não precisa ser necessariamente oriunda dessa existência, dessa infância, dificilmente é. Normalmente ela está ligada a uma outra existência na qual eu não me curei desta raiva. E ela retorna até que um dia eu consiga me libertar. Então, já que a gente está falando em terapia de regressão de memória no sentido da reencarnação, trazendo a reencarnação, nós podemos pensar, vou tentar curar a minha raiva, tentando olhar onde que ela deve ter iniciado. E aí eu trago um exemplo de uma raiva muito forte que eu encontrei numa paciente, que ela tinha a raiva e essa raiva fazia ela acusar a mãe. Então ela tinha raiva da mãe, o problema dela era a mãe. Então a gente foi conversando, foi trabalhando e na terapia de regressão ela conseguiu encontrar a existência dela, onde ela era um homem, um líder que tinha um exército, ele era líder daquele exército, tinha uma casa, família, esposa e filho. O amigo, o melhor amigo dele o traiu matando-o. E ela reviveu aquela cena da morte e ele foi colocado, após ter sido morto fisicamente, num buraco. Então esse paciente que nós estávamos falando, ele acessou uma vida onde ele foi traído em silêncio e ninguém soube disso, somente ele. E essa raiva ele trouxe com ele até hoje. E falando em morte e para onde vai o espírito, que essa é a proposta da terapia reencarnacionista, acompanhar o espírito no pós-morte, eu fico me perguntando, e isso eu até comento com você, Rodrigo, essa semana, ou nos dias anteriores até, se falava muito e se mostrava em todos os meios de comunicação a morte do Saddam Hussein. Ele foi colocado em praça pública, ou seja, em filmadora, que virou público, filmaram a morte física dele e isso foi uma glória para os homens daqui do planeta. Mas se a gente analisar bem, eu fico perguntando e pensando, não finaliza ali. O espírito do Saddam continua. Quero crer que com essa experiência que ele tenha vivido, ele retorne, porque ele vai retornar, ele retorne numa condição de que ele possa recuperar as coisas que ele fez, ou melhorar, na medida do possível, aquilo que ele destruiu. Então as pessoas acreditam muitas vezes que se suicidando, o problema acaba. Matando o outro, ele estará matando a raiva dele, ele estará se vingando, mas não existe morte espiritual. Então, porque o espírito sempre estará vivo, pronto para reencarnar. Então nós precisamos nos atentar para isso. Isso é fundamental. A vida não acaba aqui e ela também não iniciou na infância. E a seguir, mais relatos da experiência da Irley Wiesel, que trabalha com a terapia reencarnacionista. A gente já volta. Estamos de volta com Conexão Saúde e no programa de hoje está conosco a psicoterapeuta Irley Wiesel, que trabalha também com a terapia reencarnacionista. Irley, trazendo essa terapia para o nosso cotidiano, ela pode ser usada, ela pode auxiliar, por exemplo, na cura de doenças? Pode, Rodrigo, pode, porque à medida que nós entendemos que a doença muitas vezes é espiritual, nós podemos entender por que o nosso espírito adoeceu. E aí eu trago o exemplo de endometriose. Uma paciente chegou para mim, decidida a não ter mais filhos, não ter filhos. E como ela casou, o marido vinha cobrando essa atitude, queria ter filhos, enfim. Mas ela tinha decidido que não. E por conta disso, ela fez uma endometriose. E na medida que a gente foi trabalhando, a gente conseguiu entender o motivo da endometriose. Ela acessou duas vidas na qual ela, na primeira, ela teve um filho e havia guerra e tal, e ela pediu, ela quase que impôs que o filho fosse para a guerra e para ele se tornar homem.
Então, na época, isso era muito importante. Então, ele foi para a guerra contrariado. Ele foi, mas ele não queria ir. Lá na guerra, óbvio, ele morreu. Ele morreu, foi assassinado. E quando ele retornou com a notícia, ela já se sentiu desconfortável e naquela vida ela foi definhando, diríamos assim, em solidão, em tristeza, ela foi se apagando, se culpando por conta da culpa. Em outra vida ela cessou, também perdeu um filho. Então, na verdade, ela perdeu em 2 vidas consecutivas um filho. E a dor que ela sentiu foi muito intensa, a famosa dor na alma, a famosa dor espiritual. E ela, nesta vida, se protege com uma endometriose. E à medida que ela foi trazendo-se de volta, ela foi dizendo que agora eu não preciso mais da endometriose. Agora eu posso deixar que o meu corpo receba o que precisa ser recebido, no caso a gravidez, filhos e tal. Então a saúde, ela tem que sempre entender, nós temos que entender a saúde, conexão saúde, olhando ela de forma muito mais ampla. Espiritualmente, nós estamos conectados muitas vezes em encarnações que nos foram muito difíceis, que nos machucaram muito, que doeram muito e a gente não conseguiu se desprender totalmente. O corpo físico hoje parece sadio, mas ele guarda dentro das nossas memórias aquelas dores que ainda não foram que nós ainda não nos libertamos. Então voltamos àquela questão inicial das inferioridades. A culpa traz doenças, o medo traz doenças, a raiva, muitas doenças. Então, na verdade, precisamos curar nossas inferioridades. Toda vez que eu sinto raiva, essa raiva é minha. Toda vez que eu sinto ódio, esse ódio é meu. Toda vez que eu sinto culpa, essa culpa é minha. Isso eu preciso melhorar. Para isso eu vim. Para isso eu reencarnei de novo, dessa vez como mulher, dessa vez como homem, mas eu reencarnei de novo. Então eu preciso me cuidar, eu preciso estar atenta. 2007 está chegando com tudo e nós não precisamos correr atrás. Nós precisamos correr para dentro e precisamos entender que dentro de nós está a mudança que tanto a gente busca fora na correria do dia a dia. Antenem-se todos para entender quais são as inferioridades que vocês vieram curar aqui. Na medida que vocês conseguem fazer esta análise, a terapia reencarnacionista vai ajudá-los a compreender e a fazer o desligamento. Isso é importante que se coloque, a fazer o desligamento. E dentro da questão da saúde, o corpo vai podendo novamente recuperar a energia para melhorar e se tornar saudável, porque nós viemos para cá para sermos saudáveis, evoluirmos. Essa é a maior missão da gente. A missão maior é a evolução e ela passa pelo cuidado que eu preciso ter com o meu corpo, sim. Então, cuidar do meu corpo, cuidar da minha vida, cuidar das minhas inferioridades, evoluir. Essa é a nossa missão maior. Tá certo, Irley. Muito obrigado pela tua participação aqui no Conexão Saúde, por esse relato de experiências, né, por esse relato de casos que com certeza contribui muito, né, para todos que estamos assistindo em casa. Eu acredito que sim, e é realmente esse o objetivo maior. Que todos tenham um 2007 maravilhoso, cheio de grandes descobertas e melhoras e evolução a todos. Muito obrigada. Mais uma vez, obrigado e boa noite. Boa noite. O Conexão Saúde fica por aqui, a gente volta na semana que vem. Muito obrigado pela atenção e pela sua companhia e uma ótima noite para você.